Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas 34 minutos. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho. Veja agora os destaques de hoje. Um flagrante. Execução gravada em vídeo leva à prisão do criminoso. O assassino tem envolvimento no latrocínio de um mecânico em Gravataí mês passado. Ministério Público contesta a versão da Brigada Militar sobre a ação de policiais que feriram angolano e a namorada dele em Gravataí. Alguém disse que eles saíram do carro e depois foram baleados. Isso aí não é uma verdade. Isso aí não há essa confirmação. Isso aí vai ser apurado no decorrer do inquérito. Porque se eles saíram do carro e estavam desarmados, dificilmente seriam baleados. Os policiais disseram que quando chegaram, os tripulantes já estavam fora do veículo e aí iniciaram os disparos contra a guarnição. Em seguida, os desdobramentos da investigação. Polícia investiga fraude contra o IP Saúde. Criminosos superfaturavam serviços caros de atendimento em casa. Um ano depois, estrada segue parcialmente bloqueada na Rota do Sol. O que diz o Dyer sobre a reforma da rodovia depois do deslizamento de pedras? Em meio à pandemia, viajar ficou mais difícil. Com isso, o turismo dentro do estado tem ganhado espaço. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até a 13h, já está no ar. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Segundo especialistas, os vírus se alojam primeiro na garganta. Por isso é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isto, você pode contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possuem ações antisséptica e bactericida que ajudam a proteger a sua garganta. Vejam só esse recado. Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Viu só? A Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, gripes e resfriados. Você encontra a Pastilhas Valda à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, irritação de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Você encontra a linha completa de Pastilhas Valda em todo o Brasil. Muito bem, você vai ver ainda hoje. O Ministério Público contesta a versão apresentada ontem pela Brigada Militar. A investigação sobre a ação de brigadianos que terminou com 2 pessoas baleadas aqui em Gravataí é um caso de ainda muita discussão e muita polêmica. A gente vê as imagens de um angolano que veio ao Rio Grande do Sul conhecer a namorada, tinham se conhecido pela internet e foram recebidos a balas, pela própria investigação da Polícia Civil, inocentando este angolano que ficou 12 dias preso injustamente. Daqui a pouco os detalhes. E o flagrante de uma execução que levou à prisão do criminoso em Gravataí. Nós mostramos um criminoso dias atrás envolvido no latrocínio, num roubo com morte. Lembram deste caso? Inclusive, junto com ele estavam adolescentes. Chamamos até a atenção porque ele recém tinha sido liberado da prisão, pois já esteve envolvido no outro crime. Aí as imagens do outro crime que ele está envolvido. Em seguida a gente traz os detalhes. É um rápido intervalo e eu já volto. A Federação realiza amanhã uma live, uma transmissão pelo Facebook do Tá na Mesa, com a presença de Covatti Filho, que é o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, abordando o tema Agro, o Rio Grande em Movimento. Portanto, é nessa quarta-feira, amanhã, dia 3 de junho, ao meio-dia. Acompanhe pelo Facebook da Federação, facebook.com/Federação, e assista a esse e também a outros eventos. Participe, Tá na Mesa, uma realização Federação. Muito bem, a terça-feira amanheceu gelada em todo o Rio Grande do Sul, com temperatura inclusive negativa na fronteira oeste do estado. Na Serra, os termômetros ficaram próximos de zero em muitas cidades. E olha, segue frio. Aqui em Porto Alegre, nesse momento, mesmo com sol, 13 graus é a temperatura. Guilherme Fadanelli, direto da Serra, como é que está o frio nesse momento aí? Bom dia. Bom dia, André. Friozinho, viu? Temperatura agora de 9 graus.
Nós estamos aqui no sol, o céu tá limpo, no sol até dá para aguentar um pouquinho, mas quando bate o vento frio, André, aí é difícil de aguentar, viu? De rachar. Não é fácil não aqui na Serra, de rachar. Agora, hoje pela manhã fez ainda mais frio aqui em Caxias, o dia amanheceu com 5 graus, sensação de 3. Muita gente aí nas ruas agasalhadas, tentando fugir desse frio. E todo mundo foi unânime em dizer, André, foi o dia mais frio do ano, pelo menos em sensação térmica, viu? Tava todo mundo se queixando bastante do frio. Agora, como tu disse, a temperatura mais baixa foi registrada lá na fronteira oeste. Em Quaraí fez 1 grau negativo, e em Santana do Livramento, 5 décimos positivo. Foram as temperaturas mais baixas registradas aqui no estado. Mas ainda bem, viu, ô Fadanelli? Ainda bem que Soledade fez mais calor do que essas outras cidades, que Quaraí e Livramento. Soledade fez 1 grau. Foi um pouquinho mais, hein, André? Deu para aguentar um pouquinho mais. Fez mais calor. 1 grau em Soledade, São Francisco de Paula, 1 grau e 6 décimos positivos, né? Vacaria, 1,5. E Dom Pedrito, Exatamente. 1 grau e 1 décimo, ou seja, Agora, o frio espalhado. Bom mesmo estava aí, né, André? Aí em Porto Alegre, o dia amanheceu com 8,1. Aí sim, né? Aí já faz aquela diferença na hora de acordar, pelo menos sair de casa, né? Agora, dá para usar até uma camisa de física, né? Com 8 Não, graus. Comparado com a gente aqui na Serra, é outra vida aí. Agora, só para encerrar minha participação agora nesse iniciozinho de jornal, André, uma curiosidade. Hoje de manhã conversei com uma carioca morando há 2 anos aqui em Caxias. Sabe o que ela disse? Tá esperando a neve. Me pediu quando que vai vir a neve. Mas aí a gente tem que pedir para Estael aí na quinta-feira se tem previsão de neve para esse inverno, né, André? Manda ela esperar sentada, porque agora não deve chegar nesse mês de junho, pelo menos não. Agora no Rio de Janeiro, quando faz 20 graus, já tá frio, já pegam um casaco, já estão desesperados. Imagine com uma temperatura como essa tão baixa assim. Obrigado, Guilherme Fadanelli, pelas informações. Bom, vamos agora, 11 horas e 44 minutos. O Rio Grande do Sul tem confirmadas 232 mortes por coronavírus, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. E entre essas mortes tem uma história que chamou muito a atenção em Paverama, que fica no Vale do Taquari. As vítimas eram mãe e filha. Vamos até a redação. Olá, Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Bom dia, André. Dentro do possível, né? Afinal de contas, esse tipo de notícia a gente não gosta de dar, mas enfim, essas vítimas tinham 93 e 76 anos, mãe e filha. A filha, Nair Maria da Rosa Medeiros, deu entrada no Hospital Ouro Branco de Teutônia no dia 10 de maio. Ela foi transferida para Canoas na segunda passada. E a mãe dela, Zelina dos Reis, de 93, foi internada na segunda-feira, também neste hospital. As duas morreram no sábado. O filho da dona Nair foi internado na segunda-feira, dia 25, e teve alta domingo pela manhã. Nós vamos conferir agora, André, o depoimento que não podia deixar de ser emocionado, logicamente, da Evani, casada com ele, portanto, nora de uma das vítimas, tá? Ela vai falar sobre este fato lamentável. Veja aí. Isso é real. A gente tá sentindo isso na pele. Isso é horrível. Eu não desejo pra ninguém. As pessoas precisam se conscientizar que quem ama, cuida. Que não é o momento de estar beijando, de estar abraçando, de estar visitando. É o momento de preservar as pessoas para quando tudo isso passar, ainda ter elas para poder abraçar. Eu acho que ela disse tudo aí, né? A conscientização das pessoas, infelizmente. Sabe que agora foi... Hoje de manhã cedo, eu vi no mercadinho as pessoas trabalhando sem máscara, né? Ainda um com o nariz correndo, passando a mão. Quer dizer, são atitudes que não podem, neste momento, acontecer, né? Então, essa questão de conscientização. E por todos os lados, né, Glauco? Infelizmente, tem uma boa parte da população que segue rigorosa, né? Essas regras básicas, mas outra parte, infelizmente, ainda não se deu conta. Tem que prestar muito atenção, já esfriou, as pessoas têm problemas respiratórios. O que se diz aí, as pessoas relacionadas à área médica, que muita gente está deixando de procurar atendimento com medo da Covid, mas essas pessoas já têm problemas respiratórios e isso pode desencadear, logicamente, mais problemas em tempos de pandemia.
Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, Glauco. Vamos dar uma olhadinha nos números da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. São quase 10 mil casos agora confirmados, 232 mortes em 292 cidades. A gente vê pelo mapa aqui espalhado, né, por todo o Rio Grande do Sul. Nós temos aqui um número que chama muito a atenção, que é o de Lajeado. Lajeado, aquela região do Vale do Taquari, por causa, essa região de Paverama, né, que nós mostramos da morte de mãe e filha, também é no Vale do Taquari. Essa região por causa dos frigoríficos. A doença se espalhou de uma maneira muito rápida. Então, a gente vê em Lajeado 1.297 casos. Em Porto Alegre, 744, Passo Fundo, 741, Bento Gonçalves, 606 e em Quinto Garibaldi, com 346. A informação que eu recebi agora há pouquinho do nosso colega Rafael Nemitz, ele disse que o primeiro caso na região de Santiago de transmissão comunitária. Vejam só, com todo o alerta, o que é a transmissão comunitária? Foi o vírus circulando dentro da cidade, o que isso é bastante preocupante. Então, teve o primeiro caso confirmado pelo Rafael Nemitz. E nós temos também alguns índices, eu recebi agora a informação, o Matheus pode me repetir, sobre o índice de recuperação, né? Aqui é no Rio Grande do Sul. Tá, então receba a informação aqui que o índice de recuperação, isso é uma notícia boa, é o melhor índice de recuperação aqui no Rio Grande do Sul. Agora, tem uns números que eu ainda continuo não compreendendo. Porto Alegre, nós estamos aqui no quadro da Secretaria com 744, mas no Facebook da Prefeitura são 1.265 casos. Por que essa diferença? Em princípio, porque alguns laboratórios, né, não são ainda credenciados ao LACEN, aí existe um processo, mas enfim, o número aqui que temos em Porto Alegre, 744, a Prefeitura confirma 1.265 e outros municípios também têm algumas diferenças. Muito bem, agora 11 horas e 50 minutos, faltando 10 minutos para o meio-dia. Vamos falar daquele caso, daquele casal angolano que veio para o Rio Grande do Sul. Tá aí, veio conhecer, né, ou se aproximar, né, eles tinham se conhecido pela internet, se interessaram. Ele veio do estado de Goiás para conhecer esta senhora, uma costureira. E logo na chegada foram recebidos a balas. Ela já era daqui, recebeu este rapaz que veio conhecê-la. E nós estamos acompanhando esse caso que nós trouxemos, né, com exclusividade na semana passada. Tá aí o momento que ele sai do hospital depois de ficar 12 dias preso injustamente. Eles tiveram o azar, os dois, de contratarem o serviço de um motorista que não era nada confiável, que tinha uma ficha suja. E estava a polícia atrás dele e, de fato, os dois entraram na carona e foram feridos. E isso é o que conclui não só a Polícia Civil, mas agora o Ministério Público, que está contestando, não é, a versão apresentada pelo comando da Brigada Militar da região metropolitana. E ontem nós conversamos aqui ao vivo com o tenente-coronel Alexandre da Rosa. E ele disse que os tiros foram dados pela polícia em resposta aos disparos que teriam vindo de dentro do carro onde estavam o angolano Gilberto Andrade e a namorada Dorildes, eles no banco de trás. Não é o que afirma o promotor que está acompanhando o caso, baseado no próprio depoimento dos policiais. Por isso, nós vamos conversar ao vivo com ele, que está acompanhando esse caso desde o início, Lucas Abate. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Antes de mais nada, é importante a gente destacar que os policiais, 3 policiais envolvidos nessa ação, deram 2 versões diferentes. Uma primeira versão, André, que aconteceu, que foi dada logo após a prisão, logo após esse confronto, ainda na delegacia de plantão. Os policiais disseram que tanto o motorista quanto o carona, que no caso era o Gilberto, dispararam em direção aos policiais e eles acabaram revidando e balearam o Gilberto e a Dorildes. Só que alguns dias depois, em um segundo depoimento, na delegacia de homicídios de Gravataí, que investigou esse caso, os policiais mudaram essa versão, André. Disseram que apenas revidaram os disparos, mas não souberam precisar quem estava disparando. Lembrando que lá no início eles disseram que viram claramente, relataram que viram
o Gilberto disparando contra eles. Então teve essa mudança até, de Lucas, versão que foi bastante importante para o andamento do processo. Até porque é o seguinte, Lucas, não estava a polícia atrás de um bando que tivesse assaltado alguém, assaltado um banco, né? Não era essa a situação. A polícia teria reconhecido, a Brigada Militar, no caso o motorista, que ele era foragido, já estava sendo procurado por tentativa de feminicídio. Então, ela é por si só, pela natureza, uma situação bastante diferente, né? Era uma perseguição após um assalto a banco com fuga dos criminosos, né? Isso, até foi uma situação que os policiais lá de Cachoeirinha se depararam primeiro, André, que viram esse carro, já estavam atrás desse motorista, que tem um mandado em prisão, tinha um mandado de prisão em aberto por tentativa de feminicídio, viram esse carro, ele acabou furando o sinal vermelho, tentaram iniciar uma perseguição ainda em Cachoeirinha, essa primeira viatura não conseguiu, então acionou outras viaturas pelo rádio e eles localizaram cerca de 15 minutos depois, já no trecho de Gravataí, esse veículo que fugiu em alta velocidade. Então teve esses dois momentos da perseguição. E aí que entra, André, nesse ponto, o confronto de versões, porque ontem, aqui em entrevista, o tenente-coronel Alexandre da Rosa disse que os policiais atiraram quando as vítimas estavam ainda dentro do veículo. Inclusive ressaltou que dificilmente, se as pessoas estivessem fora do carro e desarmadas, elas seriam baleadas. Só que é uma versão, André, que não condiz nem com o próprio depoimento dos policiais que atuaram nessa ocorrência, que disseram que as vítimas já estavam fora do carro quando foram baleadas. A gente tem o trecho, André, mostrando a explanação da Brigada Militar e também do Ministério Público sobre esse fato. Alguém disse que eles saíram do carro e depois foram baleados. Isso aí não é uma verdade. Isso aí não há essa confirmação. Isso aí vai ser apurado no decorrer do inquérito. Porque se eles saíram do carro e estavam desarmados, dificilmente seriam baleados. Os policiais disseram que quando chegaram, os tripulantes já estavam fora do veículo e aí iniciaram os disparos contra a guarnição. Então assim, como disse ali o tenente-coronel, isso não é uma verdade. Na verdade, desculpe a redundância, a verdade a perícia vai apontar, né? Porque se numa versão eles disseram que os tiros tinham partido enquanto que estavam dentro do carro, e depois disseram na segunda versão que apenas revidaram, né? Revidaram e já estava fora do carro, quer dizer, vai ter que se investigar de fato isso. O problema é que nós temos aí duas pessoas, a namorada dele, a dona Dorildes, que está em estado grave e se sobreviver, que a gente espera que ela sobreviva, grande chance, grande risco dela ficar paraplégica. Ele levou 3 tiros, não foram tiros de raspão, mas mesmo assim ficou 12 dias preso, né? E sem falar, Lucas, do relato dele, das coisas que eles viveram enquanto estavam sendo averiguados ali no momento da prisão. Né? Que pelas ofensas e gritos e tudo que se passaram, tudo que os dois passaram, né? E André, não só pelo depoimento dos policiais, essa segunda versão dizendo que atiraram quando eles estavam fora do carro, mas um segundo elemento que vai ser trazido depois pela perícia, mas aparentemente o carro, a Palio, onde estavam o Gilberto, a Dora e o motorista, não foi atingida por nenhum disparo. Então isso já mostra que eles não teriam como ser baleados dentro do veículo. Isso é uma outra informação importante, né? E que vai ser, obviamente, levada em consideração na perícia. Então, duas versões por parte dos policiais. A primeira, então, era que todos teriam atirado de dentro do carro. Essa foi a primeira versão. E a segunda versão, que aí eles apenas revidaram, Lucas? Isso, a primeira versão é que tanto o motorista quanto o Gilberto atiraram contra os policiais e eles acabaram revidando. A segunda versão foi diferente. Disseram que eles revidaram os disparos, mas não viram quem estava disparando. Tanto é que só foi encontrada uma arma, que era a arma que estava com o Luiz Carlos. Isso que eu ia te perguntar. Quantas armas tinham dentro do carro? Uma. E aí, como é que os dois iam disparar ao mesmo tempo? Quer dizer, não há essa possibilidade. Então aí, por si só, a declaração do respeitável tenente-coronel, dizendo que se de fato, né, isso vai ser investigado, mas ele deixa muito claro que se eles foram feridos do lado de fora, aí houve um problema muito grave de execução daquela abordagem, Lucas.
Sim, ele disse claramente, André, o tenente-coronel Alexandre da Rosa, disse claramente que se eles estivessem fora do carro desarmados, provavelmente não teriam levado esses disparos. Mas não é isso que os elementos, os próprios depoimentos estão mostrando nesse momento. E um segundo ponto, André, que tem que ser explorado também, é a questão porque até então se fala sobre a execução dessa abordagem, sobre essa situação envolvendo, de repente, algum erro de procedimento. Mas a gente tem também, André, uma denúncia grave do Gilberto e também da família da Dora, dizendo que eles foram agredidos após a abordagem, já feridos no chão e baleados, eles foram agredidos. Então, esse é um segundo fato que também tem que ser apurado, tanto por esse inquérito da policial militar, que vai apurar essa conduta dos agentes diretamente. Tem que ser investigado sim. Agora, qual é a dúvida que se tem com relação aos dois? Ele foi liberado agora no final de semana, né? Ele saiu da prisão, ele continua aqui no estado, né? E como é que está a saúde da Dora, hein, Lucas? Pois é, André, uma notícia um pouco mais complicada que a gente recebeu ainda ontem. O quadro da Dora é gravíssimo, uma situação muito delicada. Já está com esse diagnóstico, vai ficar paraplégica. E ontem, André, ela teve uma complicação. Sofreu um AVC, o que deixou o quadro dela ainda mais crítico. Então a família está acompanhando essa situação lá, mas infelizmente um estado muito delicado da Dora no Hospital Dom João Becker. E a situação do Gilberto, que ele é angolano, ele é radiologista, né? E ele trabalhava em Goiás, não sabe ainda nem se o emprego dele vai ser mantido ou não nessa situação toda, não sei o que se passa nesse momento, até ele está em dúvida, mas talvez ele tenha que permanecer aqui no estado, né, Lucas? Ele é técnico em radiologia, trabalhava em um atacado em Goiás e deveria começar ontem no trabalho, porque ele veio de férias para o Rio Grande do Sul, voltaria no dia 25, quando ainda estava preso na penitenciária de Canoas, e ontem ele deveria estar recomeçando no trabalho. Então ele tem essa incerteza, não sabe se vai conseguir retomar o antigo emprego e mais, não sabe se vai poder voltar nesse momento para Goiás, para a sua cidade, porque ainda, claro, tem que prestar depoimento. Ele saiu da condição de acusado e passa por uma condição agora de testemunha nesse processo. Daqui a pouco a reportagem com ele, Lucas Abate. Obrigado, Lucas. E atenção para essa imagem aqui, vamos para a redação. Olha só, uma imagem impressionante. Está nas mãos da Polícia Civil de Gravataí, não é, Glauco Paza? 2 homens vão até um bar e pedem uma cervejinha. E aí, o que acontece depois disso, Glauco? Olha, parece coisa de filme, mas é a vida real. Infelizmente, é a vida real. Imagens essas que, segundo a polícia, foram no mês de fevereiro, tá? A Delegacia de Homicídios de Gravataí identificou por meio desse vídeo a identidade de 2 homens que aparecem fazendo este crime aí, disparando tiros contra um homem que está do lado de fora do bar. Eles entram, como você falou, pedem uma cerveja, saem para se certificar realmente que o alvo deles estava do lado de fora. A vítima foi identificada como Maicon Júnior de Oliveira, o Maiquinho, que seria integrante de uma facção rival, conforme a polícia. Um dos executores, André, que aparece nessas imagens aí, já teria se envolvido agora recentemente em outro crime, que seria a morte daquele mecânico de 25 anos lá em Gravataí também, o Gustavo Ramos. Ele estava na empresa dele quando estes criminosos chegaram. O objetivo era roubar o carro, o Gustavo reagiu, acabou sendo atingido e não resistiu. Morreu e nesta ação estava também envolvido um menor de idade que já teria trabalhado, inclusive, na mecânica. Foi uma perseguição, inclusive, a polícia perseguiu esses criminosos e este homem que aparece aí, um deles seria também envolvido neste caso do mecânico. 2 revólveres foram apreendidos, enfim, a polícia ainda está investigando este caso, mas essa imagem realmente é uma imagem que choca. Imagem da vida urbana, como ela é, infelizmente, atualmente, na nossa realidade aí, né? Glauco, 12:01, nós vamos até 1 da tarde com muita informação. Nesse momento estamos mostrando a imagem, vejam só, para a imagem. Esse homem aí, nesta imagem, ele vai ser vítima de pelo menos 3 disparos que a gente escuta. O criminoso, lá para revidar, né, para aquelas brigas, aquelas disputas de rivalidade, ele tinha que matar esse moço daí. E aí eles foram num bar, pediram... Esse é o executor, perdão. Esse é o executor, que é o que dá aqueles tiros e logo que a gente vai ver. É verdade. Ele vai se aproximando até chegar a vítima e olha ali, ó, o momento que ele
que ele vai disparar. Pelo menos 3 vezes a gente ouve ele disparar. Vamos acompanhar. Ele tá, ó, tá aí. Tá aí o momento. Tá aí o momento. A gente cortou a imagem, por isso que confunde um pouco, porque era, né, a imagem muito a chocante, gente não tem como mostrar que era muito chocante. Agora, este rapaz aí é aquele que nós, lembra, o Glauco, que a gente chamou a atenção junto com o Lucas Abate, ele recém tinha saído da prisão, ele recém tinha deixado a cadeia. E aí ele saiu e se envolveu junto com um adolescente num crime lá na mesma cidade, em Gravataí, numa tentativa de assalto, não se sabe muito ao certo o que era uma tentativa de assalto, um rapaz com 25, 26 anos trabalhando, vamos mostrar agora a imagem daquele carro vermelho, ele era dono de uma oficina mecânica e esse rapaz aí, que aparece nessa imagem, junto com o adolescente, matou este outro. Também nessa tentativa de assalto, isso faz umas 2, 3 semanas que aconteceu. 2 semanas, né? Faz pouquinho tempo, faz aí pelo menos 2 semanas. E tem nome e sobrenome esse assassino, viu, André? Exatamente. Anderson Freitas Ávila. Este é o nome deste criminoso reincidente e que é um grande perigo. E que já tinha se envolvido, por isso apareceu a imagem daquela policial ali, também daquele policial na morte. 118, né? Teve ele, quer dizer, a ficha dele não é pouca coisa. E mesmo assim foi liberado da justiça há pouquinho tempo. Tá aí o policial quando chegava em casa com a mulher, né? Aí o policial. Mas aí ele estava chegando em casa e aí quando foi então executado também por este suspeito aí, esse homem, conforme a investigação. Quer dizer, esse crime que a gente mostrou, que está nas mãos agora da polícia, é um crime já mais anterior, não é recente, né? Mas é uma imagem que é nova e que ajuda a polícia, portanto, a fechar o cerco com relação aos crimes cometidos por ele. E neste mundo paralelo do crime, isso tudo foi filmado, André. Você vê aí que um outro criminoso está atrás, que inclusive dispara também, para mostrar o quê? Mostrar poder diante das facções. Poder e comprovar muitas vezes, né, Glauco? A gente comentou aqui dias atrás que eles fazem isso muito também para comprovar, para mostrar, tá aqui, executei a minha ordem, fui lá e matei o fulano, né? Isso acontece também. É uma das razões. Bom, mudamos de assunto. A polícia está investigando uma fraude contra o IP, né? O Instituto de Previdência do Estado, IP Saúde. Os criminosos fizeram uma série de pedidos, né, para a Justiça. Aqueles pedidos de home care, né, de atendimento em casa. O governo gastou, inclusive, com esse tipo de serviço, o governo não, o IP Saúde, mais de 30 milhões de reais. Só que a polícia começou a investigar porque os laudos eram todos muito iguais, era o mesmo, a mesma solicitação, era o mesmo advogado que fazia também solicitação. E aí começaram a descobrir que não havia necessidade desse tipo de pedido. E aí o que aconteceu, Glauco? Pois é, uma operação coordenada pelo DEI que cumpriu 5 mandados de busca e apreensão e prendeu 4 pessoas em 2 cidades do estado, André. Palmeira das Missões e Rodeio Bonito, ambas que ficam lá no norte do estado. Como você falou, esta denúncia envolvia pessoas relacionadas à saúde, médicos, enfermeiros. O que eles faziam? Esse atendimento é especializado, ele é bem mais caro, o IP Saúde paga muito por esses atendimentos, existem insumos que são mais caros também, que foram apurados, que foram superfaturados. Pessoas que deveriam receber esse auxílio ou não eram procurados e aí eram encaminhados laudos, os pedidos, só que com essa irregularidade. Tudo era igual, os pedidos se repetiam, sucessivos e com a mesma escrita, inclusive, o que demonstrava que existia uma organização. Isso está sendo investigado, médicos, inclusive, estão sendo investigados. Lesão aos cofres públicos. Dá para aí acrescentar corrupção, enfim, várias coisas estão sendo investigadas. Eles conseguiram prender, portanto, 4 pessoas de forma temporária e, segundo a polícia, são responsáveis pelo ajuizamento de ações judiciais, elaboração de orçamentos e confecção de laudos. Era uma trama bastante intensa que eles organizaram. E o pessoal acha ainda que, como é uma cidade do interior, uma cidade distante, lá no norte do estado, dá para fazer tudo por debaixo dos panos e ninguém vai descobrir, pois a polícia vai lá e descobre. Portanto, essa ação que acontece agora de manhã, e essa cidade de Rodeio Bonito é uma cidadezinha pequena que fica muito pertinho, aliás, do lado de Planalto, né? A gente tem acompanhado aí o caso do Rafael, perto de Frederico Westphalen, assim como Palmeira das Missões, ou seja, naquela região norte do estado. Obrigado, Glauco. Vamos mostrar mais uma vez esse crime que está
as imagens, imagens que estão nas mãos da polícia aqui de Gravataí. Um crime que foi cometido há pouco tempo, mas essa imagem só chegou agora. Eu vou conversar com o Lucas Abate, porque nós conversamos, né, Lucas, dias atrás, sobre um crime que aconteceu aqui em Gravataí, de um assalto ao dono de uma mecânica e que foi morto numa tentativa de assalto por um rapaz e um menino aí de 16 anos. Esse rapaz deste assalto, esse assaltante, esse criminoso, pois agora se descobriu, esse aí é a vítima, essa da imagem na tela é vítima. Pois agora se descobriu essa imagem de um tempo atrás, esse rapaz de bermuda que matou numa tentativa de assalto esse empresário, ele foi flagrado cometendo um outro homicídio. Conta pra gente que imagens novas são essas aí que chegaram pra polícia, Lucas. Na verdade, André, é um fato novo que entre esse crime que a gente tem as imagens mostrando o Anderson Freitas Dávila executando o homem num bar e o latrocínio do Gustavo na oficina mecânica de Gravataí, o Anderson foi preso e solto nesse meio tempo, André. Então, mais um fato aí que poderia ter evitado a morte do Gustavo, que foi vítima de um roubo com morte. Vamos retomar um pouco, André, o vai e vem do Anderson na cadeia, porque o Anderson lá em 2015, 2016, ele foi preso por matar um policial militar em Gravataí. Ficou preso até julho do ano passado. O que aconteceu em julho do ano passado? Ganhou progressão de regime. Só que não tinha tornozeleira eletrônica à disposição, então ele saiu com aquela condição, André. Daqui a 5 dias tu se reapresenta aqui e a gente coloca a tornozeleira eletrônica. Não apareceu. Então no dia 13 de agosto ele foi considerado foragido. Do dia 13 de agosto até o dia 24 de fevereiro, André, ele ficou nas ruas. E nesse meio tempo cometeu esse crime que a gente está vendo aí nas imagens, o crime cometido contra o Maicon Júnior em Gravataí. No dia 24 foi preso novamente, foi recapturado, era considerado foragido, mas ficou pouco tempo na cadeia e no dia 13 de maio foi solto novamente. Mesmo com uma nova prisão, mesmo tendo fugido do sistema semiaberto na última vez, ele foi novamente beneficiado e foi para a prisão domiciliar. Foi quando acabou matando o Gustavo. Bom, então assim, ó, eu estava acompanhando 2016, ele mata o policial em Gravataí. Matou em que circunstâncias, Lucas? Até inicialmente, André, foi considerado um latrocínio, foi investigado como latrocínio, mas depois, ao longo do processo, ele foi condenado por homicídio. A motivação não ficou exatamente clara, mas ele disse em depoimento à Justiça na época, ao Ministério Público, que reagiu a disparos que teriam vindos desse policial. Mas foi condenado junto com outro homem pela morte, pelo homicídio qualificado desse policial militar. Ficou pouco tempo preso, ficou... Entre esse período, eu não lembro exatamente quando é que aconteceu o crime, mas ficou um período de cerca de 4 anos até ser solto novamente. O crime tu passaste foi em 2016, do policial. Aí em 2019, dia 13 de agosto, ele foi solto. Então daí 16, 17, 3 anos mais ou menos ele ficou preso, certo? Aí de 13 de agosto do ano passado até agora em fevereiro, ele cometeu esse crime que a gente está mostrando aqui na imagem. Está aqui ele. E este crime é um crime que se relacionava a um acerto de contas, é isso? Isso, relacionado ao tráfico de drogas. Então era esse crime. Agora ele tem já o homicídio contra o policial militar, que já foi condenado. Ele responde por esse crime do vídeo, que ele já confessou inclusive, e ainda um latrocínio. Olha só, André, a pena alta que ele tem, ele já tinha por uma morte, cumpriu uma pequena parte dessa pena, já estava nas ruas novamente e demorou pouco tempo para cometer outros 2 homicídios, assassinar outras 2 pessoas. Aí essa imagem que a gente está vendo já foi esse ano, né, Lucas? Foi em fevereiro, foi alguns dias antes dele ser preso novamente. Foi preso no dia 24 de fevereiro pela Brigada Militar por tráfico de drogas, só que no dia 11, 13 dias antes, ele cometeu esse crime. Aí no dia 13 de maio... O que acontece com ele? Sai da cadeia de novo. Foi para a prisão domiciliar dessa vez, já que não tinha se adaptado com a tornozeleira eletrônica, teve problema com o albergue. Ele foi para a prisão domiciliar. Dia 13 de maio. E aí o que aconteceu depois do dia 13 de maio? Vamos agora tirar essa imagem aí, só um pouquinho, Lucas, e vamos mostrar a imagem do mecânico. E aí o que fez o Anderson?
18 de maio, 5 dias depois de sair da cadeia e ir para a prisão domiciliar, no momento em que deveria estar em casa, estava novamente cometendo crimes, cometendo esse assalto e acabou vitimando também o mecânico Gustavo Ramos. Então veja só, André, num curto espaço de tempo, ele cometeu um crime, foi preso, solto novamente e cometeu outro crime. Então foram 2 assassinatos nesse período em que ele esteve na rua, sendo que deveria estar cumprindo pena. O que chama a atenção, todos os crimes em Gravataí, e eu não sei se esse crime aí desse empresário, de fato foi um assalto que ele praticou junto com um adolescente, ou se também tinha alguma outra motivação. Foi assalto? Foi assalto, André. Inclusive, o mesmo promotor que está atuando no caso do angolano é o promotor que está também à frente desse caso. Hoje eu conversei com ele sobre essa situação informalmente e ele me relatou que manteve também, sim, essa posição de que foi um assalto, apesar de o adolescente de 14 anos ser conhecido do Gustavo, ser conhecido da vítima. Eles foram até lá com o objetivo de assaltar e foi um assalto mal sucedido que resultou na morte do Gustavo. Então, sim, é um latrocínio, que é um crime que tem uma pena bem mais alta do que o crime de homicídio. Obrigado, Lucas Abate. 12:12, 12:13. Agora vamos até 1h da tarde com muita informação aqui no SBT Rio Grande. Agora a gente vai falar daquele caso da modelo gaúcha, lembram? Ela que foi encontrada morta no município de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Pois a investigação está em sigilo agora. Mas o depoimento do namorado, o policial, é confrontado com algumas evidências. E estas provas podem mudar os rumos da investigação. Na tela a gente conta os detalhes. Para a família de Priscila Delgado, a modelo de 27 anos foi assassinada. Nós temos um sujeito que começa a se defender num caso em que teria um suicídio. A família me traz a informação de que não havia qualquer circunstância. A expectativa agora gira em torno de um documento, o laudo necroscópico, que deve apontar com riqueza de detalhes o trajeto que o projétil fez dentro do corpo da vítima. Ela levou um único tiro mortal. Veja, o sujeito levou 5 ou 6 tiros em região não vital. E a Priscila levou um único que ceifou a sua vida. O delegado e instrutor de tiro, Paulo Bilinski, segue internado em coma induzido, tratando pneumonia nos 2 pulmões. Procurada pela produção do jornalismo do SBT, a advogada de defesa dele disse que não tem o que falar. Ela frisou que Paulo ainda não prestou depoimento. O crime aconteceu no último dia 20, dentro do apartamento do delegado, no centro de São Bernardo do Campo, região do ABC paulista. Ferido por 6 tiros, ele foi socorrido e internado às pressas no hospital. Mesmo em estado grave, Paulo gravou e divulgou um vídeo nas redes sociais para se defender. Hoje de manhã, quando eu saí do banho, ela deu 6 tiros em mim. Depois um tiro nela mesma. O corpo da modelo foi encontrado em seguida, baleado na região do peito e sem sinal de vida. A primeira coisa que chamou a atenção foi o delegado, já lá na antessala da sala de cirurgia, começar a criar uma linha defensiva. Outro ponto que nos chamou a atenção foi o fato de uma das pistolas estar depositada ao solo e ao lado dessa pistola um cartucho de munição não deflagranciada, ou seja, uma munição intacta. A briga entre o casal teria sido motivada por uma mensagem enviada ao celular do Paulo pela ex-companheira dele. Inclusive, a relação dos dois era bastante próxima e já teria sido motivo de outras discussões entre o delegado e a modelo Priscila. Outro material que chamou a atenção da polícia foi este áudio gravado e enviado por Priscila para uma parente. O pai do Paulo não sabe que eu vim morar aqui, ele acha que eu vim só passar alguns dias. O crime continua sendo investigado como tentativa de homicídio e suicídio pelo 1º Distrito Policial em São Bernardo do Campo. No último dia 28, a Justiça aceitou o pedido do delegado responsável pelo inquérito e o caso passou a correr em sigilo. Muito bem, 12:16. Agora uma história chocante aqui no Rio Grande, no Vale do Rio Pardo. Uma filha, foi presa, suspeita de matar o pai, com a ajuda do namorado. Isso no pequeno município de Segredo,
Fica no Vale do Taquari. De acordo com a polícia, a motivação seria o seguro de vida avaliado em R$500 mil. A Gabriela Lerina nos traz outras informações deste caso, né, Gabriela? Bom dia. Boa tarde. Oi, André. Boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando. Essa é a principal linha da polícia, né? A motivação seria patrimonial. O que essa filha alegou aos policiais? Que teria feito o planejamento da execução da morte do próprio pai para poder receber esse valor de cerca de R$500 mil, que era oriundo do seguro de vida dele. Então, quem é que está envolvido nesse caso? Esta jovem de 23 anos, a filha, o namorado dela de 25 anos, que teria ajudado no planejamento do crime, e também um matador de aluguel, André, que foi contratado por cerca de R$5 para fazer a execução do próprio pai. As vítimas, eu disse vítimas porque foi mais de uma. Além do pai, também morreu um peão que estava na propriedade onde ele vivia. As vítimas, então, são José Darício de Souza, de 43 anos, o pai desta jovem de 23 anos, e Mazon de Rodrigues, de Nepomuceno, de 64 anos. Para a polícia, esse peão acabou morrendo de graça, André, pois ele estava no local errado e na hora errada e se tornaria a principal testemunha ocular do crime. Tudo começa, André, quando a filha de 23 anos e o namorado pegam o carro que pertence à mãe da menina e vão para o interior de Candelária para buscar o matador em casa. Colocam o matador dentro do carro e se dirigem até essa propriedade que fica no Rincão Nossa Senhora Aparecida, que fica no interior de Segredo. A partir daí, quando eles chegam na porteira, quem vai nos contar mais detalhes do que aconteceu lá dentro é a delegada Ciela Foreste, que conversou com a gente. Vejam só. Ela teria então se dirigido até a casa do pai com esse indivíduo e o namorado. Chegando na propriedade, eles entraram. Ela e o namorado entraram lá, cumprimentaram o pai. Em seguida, esse indivíduo teria anunciado se tratar de um assalto e, após amarrar o pai e esse peão que estavam na residência e levar eles para fora do imóvel, ambos foram executados com disparos de arma de fogo. Meu Deus, que história. Pois é. Então, aí, nesse caso também, depois, de acordo com as informações da própria jovem que contou, acabou confessando o crime, esse peão, esse matador, acaba também pegando televisão e outros objetos para poder parecer que tinha sido um latrocínio, um roubo seguido de morte. E aí a polícia acabou chegando à autoria do planejamento desse crime, porque a mulher acabou confessando que planejou por 2 meses, André, a execução do próprio pai. Agora a polícia está investigando também a possível participação de outras pessoas nesse crime e também vendo como é que era a relação familiar deles. Que absurdo. Obrigado, Gabriela Lerina, pelas informações. Vamos até a redação, porque uma lotérica foi alvo dos bandidos que se deram mal na cidade de Portão, aqui na região metropolitana. No final de semana, Glauco, já tinha acontecido, uma família foi mantida em cárcere privado, eles proprietários de uma lotérica no norte do estado, lá em Seberi. E agora uma outra, ação dos criminosos aqui na região metropolitana, no Vale dos Sinos, Glauco. Pois é, André, dos males o menor. Menos mal que eles não conseguiram concretizar esse assalto porque a polícia chegou. As imagens das câmeras de segurança mostram os bandidos arrombando a grade, entrando dentro da agência lotérica. Aliás, conforme a polícia, eles conseguiram arrombar 2 portas para ter acesso aí a esta agência lotérica. Você vê que eles dão uma olhada por ali, veem o que dá para roubar, só que eles não contavam que a polícia chegaria no exato momento em que eles estavam tentando fazer este assalto. O que aconteceu depois, André? Os policiais foram recebidos a tiros, houve troca de tiros e 3 desses criminosos, aliás, eram 3 que estavam dentro da agência e 1 estava do lado de fora esperando. 3 conseguiram fugir depois da troca de tiros em direção à praça, que fica no centro da cidade, e o outro que estava esperando no carro fugiu em direção à RS. Só que daí houve perseguição e a polícia conseguiu capturar esse homem, que tinha inclusive um rádio com a frequência da polícia. Esse homem foi capturado e os outros não. Mas, pelo menos, não houve o assalto a esta lotérica. Agora a gente vai falar de um outro crime, digamos assim, incomum até, que aconteceu num supermercado de Juí, no Noroeste. O que é que aconteceu? Conta pra... Opa, o que é aquilo? Parece que tá botando uma arma na cintura? Não. O que é isso? Difícil de acreditar. Se não fosse a imagem, né, André? Mas aconteceu. Esse senhor aí entrou dentro do supermercado e foi às compras, sem pagar. E sem botar
os produtos na sacola, ele botou dentro da calça. Os produtos em questão, André, carnes de primeira qualidade, de cortes nobres. O prejuízo, segundo a administração do supermercado, pode ter chegado a R$1.000. Ele pegou só ali, né, o filé das carnes e saiu sem pagar. Bom, o cara entra com uma calça justa e sai com uma bombacha, né? Pois é. Mas gente, olha, só rindo. Eu lembrei daquele roubo do dinheiro na cueca. Só que aí ele não ia conseguir botar toda essa carne na cueca. E eu acho que ela foi caindo, né? Ela foi caindo. Eu fico imaginando, porque não era pouca coisa também, tá? Olha ali, foi enchendo. Vejam bem, ela vai enchendo. Aí ele olha ali de bombacha. Mas que barbaridade. E a carne gelada ainda, não, né? Gelado. E assim, ele caminha assim, Glauco. Ó, tipo assim, pra cuidar pra picanha não cair. 11 horas da manhã, viu? Não tem horário, tá? Mas foi às 11, ou seja, algumas dessas carnes aí já podem ter sido servidas no almoço. E vai dizer que ele disse que se enganou, em vez de botar na cestinha, coisa, né? Botou debaixo dentro da calça. Mas a gente ri, mas é uma coisa muito séria. Não, é que tem que rir pra não chorar. Só isso. E aí, foi pego, obviamente, né? Ou ainda não sabe quem é? Não foi pego. Não foi pego, só calculado o prejuízo em relação àquilo que ele deve ter roubado ali, né? Isso foi quando? Foi no final de semana, no dia 26 de maio, só que as imagens foram divulgadas agora. Sim, foi na terça-feira. Quer dizer, na semana passada. Foi na terça-feira, 19, 26. 11 horas da manhã, ou seja, ele estava com fome, por isso a grande quantidade de carne. Eu fico imaginando se eu comi um churrasquinho na casa desse rapaz aí, olhando essa imagem aí. Mas que coisa séria. Às vezes, a pessoa acima de qualquer suspeita também comete deslizes, né? Um senhor fez isso aí. Obrigado, Glauco. Meio-dia e 23 minutos. E atenção, você vai ver ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. Um flagrante. Execução gravada em vídeo leva à prisão do criminoso. O assassino tem envolvimento no latrocínio de um mecânico em Gravataí mês passado. Ministério Público contesta a versão da Brigada Militar sobre a ação de policiais que feriram angolano e a namorada dele em Gravataí. Alguém disse que eles saíram do carro e depois foram baleados. Isso aí não é uma verdade. Isso aí não há essa confirmação. Isso aí vai ser apurado no decorrer do inquérito. Porque se eles saíram do carro e estavam desarmados, dificilmente seriam baleados. Os policiais disseram que quando chegaram, os tripulantes já estavam fora do veículo e aí iniciaram os disparos contra a guarnição. Em seguida, os desdobramentos da investigação. Em meio à pandemia, viajar ficou mais difícil. Com isso, o turismo dentro do estado tem ganhado espaço. Meio-dia e 24 minutos, está na hora do esporte aqui no SBT Rio Grande. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Meu irmão Glauco Paz, o futebol está voltando aos poucos, mas teve gente conquistando o título. Ué, e como se comemora título, hein? Em tempos de pandemia, Glauco? Pois é, você sabe que o calendário europeu é diferente do nosso calendário aqui, então na Europa tem disputa de título já. É o que aconteceu no último final de semana na Áustria, decisão da Copa da Áustria. Agora, o detalhe, a curiosidade, André. Como comemorar um título se tem todas essas restrições por causa da pandemia? Olha só o que aconteceu. Esse pessoal aí é do Salzburg, da Áustria, que conquistou o título da Copa da Áustria. E a comemoração é assim, ó. Cada um tem o seu lugarzinho marcado, onde seria o pódio. Eles pegam a própria medalha, eles pegam o troféu, não recebem de ninguém, porque não tem o contato. E aí, a comemoração, você vai ver em seguida, é uma coisa bem esquisita, olha muito ali. estranha. Aí, ó. Levanta a taça, não tem beijo na taça, não tem abraço nos companheiros, tem no máximo ali um grito, né? Ou vários gritos, não tem torcida no estádio também. Eu fico imaginando, já pensou a decisão do Gauchão, hein? E a foto, a tradicional foto de campeão, como é que vai ser? Todo mundo se abraça. Vai ter que ser uma foto panorâmica. Eles se atiram no chão, aquela coisa. Que momento, né? Novos tempos, né? Você vê que tem o contato na hora da disputa, né? Porque tem que ter, o futebol tem o contato, mas na hora da conquista não tem o contato.
é bem esquisito, mas de sinais dos tempos, né? Não, e assim, ó, isso vai por um bom tempo assim, né, Glauco? Vai, sendo que depois a gente vai estar já até acostumado com muitas atitudes, né? Sem dúvida. Com a rotina. É só o começo de um novo normal também no futebol, né? E ali eles ficam com a mão, será que eles fazem algum... Tem áudio esse vídeo aí? Não. Eles ficam... Deve fazer um tremendo as mãos, né? Agora eles começam. Na conquista do título, né? Fica tremendo a mão ali, né? Ali, ó. He goes over now to lift the Austrian Cup for 2020 deserved winners. Ali, ó. Aí eles começam a vibrar as mãos. Tem a narração, also in there tudo to foi celebrate higienizado with antes, the team. And there E o it Mola. is. Mas estão comemorando. Que bom, estão comemorando. Vamos cantar o hino do clube, enfim, vamos inventar outras coisas, tá? Aliás, e por falar nisso... por falar em comemoração, sem dar beijo, sem abraço, como é que você comemoraria um gol sem dar um beijo, sem um abraço? Como você acha que o artilheiro do seu time deve comemorar, hein? Esse é o nosso desafio, a gente pediu para você mandar a sua sugestão para o Facebook do SBT. E quem ganhar, quem der a melhor sugestão, vai levar ela, ó, camisa nova do Grêmio, não é pouca coisa, meu irmão. Essa camisa nem foi para um jogo oficial ainda, porque não teve jogo. Os jogadores utilizaram só no treino. Participa, manda. Ainda essa semana, essa camisa vai ter dono. Ele vai vestir orgulhosamente a nova camisa, o novo manto do Grêmio, seu André Rá. Ok, um abraço, Glauco Paz, a meio-dia, 28 minutos. Cadê o Lucas Abate? Foi o Lucas Abate aqui. Lucas, vamos falar sobre o caso do angolano, porque a nossa equipe, né, conversou com o promotor, quer dizer, nós tivemos uma investigação policial sobre este caso, concluiu que ele não tem culpa, este moço, que é de Angola e veio ao Rio Grande do Sul conhecer a Dorildos. Eles tinham se conhecido pela internet, foram fazer um passeio aqui. O motorista onde eles estavam no carro, que não era bem aplicativo, né? Era um outro tipo de transporte. Foi um aplicativo de carona. E aí eles contrataram essa empresa, esse motorista, que ele sim devia para a justiça, uma tentativa de feminicídio. Aí começou a novela para este angolano. A polícia concluiu que ele não tem culpa, né? Polícia Civil. O inquérito continua sendo correndo pela Brigada Militar. Mas agora o Ministério Público também tem uma posição muito clara a respeito deste caso, dessa investigação, né, Lucas? Isso, André. O Ministério Público ainda não concluiu essa investigação, pediu outros detalhes, mas já tem uma posição muito clara com relação ao Gilberto, a Dora e também sobre o envolvimento do motorista. O Ministério Público, André, nesse momento não pode se manifestar com relação aos policiais, porque depende de uma apuração paralela por esse inquérito policial militar, que depois vai ser analisado ainda em um outro procedimento na promotoria militar. Mas a inocência do Gilberto foi reforçada, confirmada e reforçada pelo Ministério Público, que analisou as provas, como, por exemplo, trocas de mensagens entre o Gilberto, a Dora e também esse motorista, mostrando que eles de fato contrataram essa corrida, além de todo o histórico dos dois que nunca tiveram nenhum tipo de envolvimento. E também reforçando a culpa, no caso do Luiz Carlos, o motorista, que já era foragido e que de fato, conforme os relatos, disparou em direção aos policiais. O que o Ministério Público quer agora, André, para concluir esse inquérito e encaminhar essa denúncia com relação ao Luiz Carlos? Quer outras perícias, como, por exemplo, as lesões que foram causadas no Gilberto e na Dora, e também o exame residográfico que foi feito na mão do Luiz Carlos. Esse exame é aquele para verificar se tem pólvora na mão, para indicar se o Luiz Carlos de fato atirou ou não em direção aos policiais, até porque ele responde também pelas tentativas de homicídio por ter atirado contra os brigadianos nesse confronto. Bom, e a reportagem então, Lucas? Vamos ver agora a reportagem com esse confronto de versões, André, entre o Ministério Público e a versão da Brigada Militar. Os momentos de violência permanecem vivos na memória de Gilberto. Eu fui algemado e veio um policial que eu não me lembro bem o rosto e me deu um chute na cara, me deu um chute no rosto. Tu vai morrer, tu vai sangrar até morrer. Nós vamos deixar tu aqui até você morrer. Aí eu implorava, por favor, nós somos inocentes, nós apenas somos passageiros.
A conduta dos policiais é investigada pela Brigada Militar. Em entrevista ao Vivo ao SBT Rio Grande, o comandante metropolitano disse que as vítimas foram baleadas quando estavam dentro do carro. Alguém disse que eles saíram do carro e depois foram baleados. Isso aí não é uma verdade. Isso aí não há essa confirmação. Isso aí vai ser apurado no decorrer do inquérito. Porque se eles saíram do carro e estavam desarmados, dificilmente seriam baleados. São 3 pessoas dentro do veículo, a gente não tem como saber se a pessoa é angolano, mexicano, africano, é inocente, culpado. Mas este promotor destaca que a versão apresentada pelos próprios policiais é diferente. Em relato à Polícia Civil, os PMs disseram que os tiros aconteceram quando os integrantes do veículo estavam fora do carro. Os policiais disseram que quando chegaram, os tripulantes já estavam fora do veículo e aí iniciaram os disparos contra a guarnição. Provavelmente, segundo eles, os policiais, vindos da onde estavam os ocupantes do veículo. Nós até não tivemos tempo de fechar a porta, não. Logo que nós saímos, aí começou os disparos. E foram muitos disparos mesmo. Assim, eu fui atingido com 4 disparos e a Dora também 4. Mas não foram só os 8, foram mais disparos. O Ministério Público apura somente o envolvimento dos civis na ação. A inocência de Gilberto foi reforçada e novas perícias foram pedidas para apurar os ferimentos sofridos por ele e pela Dorildes. Já os possíveis crimes dos brigadianos serão analisados pela Promotoria Militar. Quem vai dar a solução para esse inquérito policial militar é o comandante do 17º BPM. Essa solução que é dada por ele, ela é revisada, ela é analisada, né, pela Promotoria de Justiça Militar e pela Justiça Militar, né, que vai acatar ou não essa solução que foi dada por ele. Gilberto passou 12 dias detido injustamente. Na noite em que foi solto, o desabafo. Liberdade não tem preço, ainda mais quando se é inocente. Agora, quer justiça para ele e para a namorada que está entre a vida e a morte. Tudo que eu mais quero é visitar, poder conversar de novo, poder abraçar. E infelizmente o estado de saúde dessa senhora, a Dorildes, né? Ela não está nada bem, infelizmente. Agora, Lucas, um outro aspecto que a gente precisa olhar nisso é aquilo que eu comentei ontem, quer dizer, é uma empresa de carona, né? Qual é a empresa, como é que faz a contratação? Porque, poxa vida, se eu faço uma contratação, ou seja, num aplicativo, aí o motorista, que nesse caso parece que ele estava com documentos falsos, estava armado, tanto é que tinha arma dentro do carro, quer dizer, que segurança que se tem também no momento desses, né? A empresa, André, é o BlaBlaCar, é uma empresa que, na verdade, diz que é uma comunidade que liga pessoas que querem carona com pessoas que estão oferecendo carona. E por não ter um cunho econômico, financeiro, ela não é obrigada a checar os dados do motorista. Tanto é, André, que qualquer pessoa pode baixar esse aplicativo e fazer um cadastro sem inserir qualquer tipo de documento. A única questão que vai aparecer é que quando tu oferecer uma carona, por exemplo, vai aparecer que tu não teve os documentos checados e analisados pela empresa. Mas não existe essa exigência, qualquer pessoa pode inserir qualquer tipo de informação nesse aplicativo antes de oferecer uma carona. E foi o que aconteceu com o Gilberto e com a Dora, que viram um homem que se chamava até então Emerson, mas que chegaram lá e era o Luiz Carlos, o foragido da polícia. Isso é uma dúvida que a gente coloca aqui, né? Quer dizer, talvez tenha que ser regulamentado esse tipo de carona, né? Quer dizer, não é aplicativo, mas é um aplicativo de carona. Aí esse também é um outro assunto. Agora, a segunda questão que é importante, né, e que a gente comentou, eles estavam dentro de carona e até o Glauco Paz, eu chamo da redação, se quiser participar com a gente. Ele estava dentro, o casal estava dentro do carro, né? E o que estava sendo, que era o foco da polícia, não era um carro que tinha, onde criminosos fugiram depois de um assalto, de um ataque, né, ou qualquer coisa parecida. Não, eles viram que o foco era um motorista, que era foragido por uma tentativa de feminicídio. E aí houve uma primeira abordagem, isso é importante a gente chamar atenção para isso. Houve uma primeira abordagem. O que aconteceu nessa primeira abordagem, Lucas?
Na primeira abordagem, André, a primeira tentativa de abordagem foi em trecho de Cachoeirinha e eles fugiram desse local e a viatura que tentou fazer essa primeira abordagem não conseguiu buscar o veículo, então acionou outras viaturas que estavam na região em busca das características desse veículo, que era uma Palio quente. Então, cerca de 15 minutos depois que aconteceu essa nova perseguição e o confronto já no trecho de Gravataí. Aí foi nesse interregno, né? Nesse espaço entre a primeira e a segunda abordagem que o tenente-coronel disse ontem que eles deveriam ter pedido para descer do carro. E eles não teriam pedido. Ora, imagina, se o motorista já estava devendo, né? Estava em disparada. O André. Adiantaria alguma coisa naquele momento pedir para parar? Né? E ele alegou, eles não pediram para parar. Né? Não sei, isso também está sendo investigado. Daqui a pouco até pediram. Não sei, tem alguma gravação? Diga, Glauco. Não, eu fiquei pensando desde ontem, após ter ouvido essa entrevista, o pânico que esse casal, né, de namorados ou conhecidos, enfim, amigos, não sei como dá para chamar assim, passou dentro daquele carro, né? Todo esse momento da primeira abordagem, até que fosse acontecer esse tiroteio, enfim, o pânico que passaram essas duas pessoas, né? Provavelmente apavorados, devem ter pedido, segundo foi dado na entrevista, inclusive pelo angolano, né? Eles pediram para o motorista parar, o motorista não parou, quer dizer, pensa-se muito pouco naquela hora e o pavor é muito grande. Agora, das autoridades, se espera um pouco mais. Né? Exatamente, e por isso que eu reforço, assim, e me entenda, a Brigada Militar, a gente tem o maior respeito, o maior carinho, não estamos generalizando, mas é, sim, um fato muito grave em que duas pessoas, elas são colocadas juntas como se fossem criminosas e não, o foco era o motorista, e aí uma baleada quase morrendo, que vai ficar paraplégica se sobreviver, né? Este angolano recebido a balas, 12 dias preso injustamente. Então, assim, é um caso entre tantos, mas é um caso que tem que ser analisado também. E aí agora a gente recebe a notícia que o estado dela está mais grave ainda. Então a gente fica bastante preocupado, desejando que ela se recupere o quanto antes. Bom, temos um outro assunto para tratar aqui, que tem dado bastante repercussão, que é o caso dessas imagens aqui de uma execução que a gente vai mostrar aí na tela agora. Tá aí, ó. Esse homem de preto é o executor. Narra pra gente o que ele faz, Lucas. André, Anderson Freitas Dávila entra em um bar do bairro Salgado Filho, em Gravataí, pede uma cerveja como se fosse um frequentador comum, mas logo na sequência começa a disparar contra um desafeto por uma disputa por pontos de tráfico de drogas. Mais uma execução que foi filmada até de certa forma, André, que é uma forma deles provarem para o patrão, para o líder do tráfico, não sei como é que se chama exatamente, mas para provar que eles foram lá e executaram o serviço. Então agora esse crime aconteceu em 11 de fevereiro e agora chegou nas mãos da polícia que confrontou, viu que de fato se trata do Anderson Freitas Dávila. Por que ele estava preso, André? Porque estava envolvido em um latrocínio do Gustavo e durante o depoimento acabou confessando esse envolvimento. Sendo que o Anderson em 2016, envolvimento à morte de um policial em Gravataí, né? Diz que tinha recebido tiros, revidou, não sei o que, matou um policial. Aí em 2020, né? Em 2016, aí ele foi solto em 2019 e aí depois, nesse meio tempo, foi esse crime aí que ele cometeu e mais recentemente, né? Quando ele foi solto agora dia 13 de maio, mas no dia 18 já estava na rua de novo. Fazendo o quê, Lucas? Assaltando novamente, cometendo outros crimes. E André, foi um curto período, entre fevereiro e maio, até o dia 18 de maio, nesse curto período ele cometeu esse crime, foi preso, foi solto, saiu e cometeu outro crime. A gente vê em questão de 4, 5 meses grandes crimes que foram cometidos que chamaram bastante atenção. Primeiro um assassinato, uma execução ligada ao tráfico de drogas e depois um crime tão grave que choca ainda mais, que é o latrocínio, que é o roubo com morte, no caso de um rapaz trabalhador, um empresário que tinha sua oficina mecânica em Gravataí. Mas a gente vê o currículo do Anderson Freitas Dávila. Matou policial, permaneceu algum tempo preso, foi solto com a condição de colocar a tornozeleira, se apresentar voluntariamente para colocar a tornozeleira, o que não aconteceu. Mesmo ficando algum tempo foragido, quando foi preso novamente, ganhou de novo
o direito de voltar às ruas e acabou cometendo mais um crime, que foi a morte do Gustavo. Então assim, teve o primeiro crime, o policial, o segundo crime, esse que a gente vê aí na imagem, que foi a morte de um desafeto, e depois o terceiro crime que aconteceu mais recentemente, que foi numa tentativa de assalto, a morte de um empresário também em Gravataí. Então, quer dizer, ele foi solto, foi em fevereiro que ele foi solto, é isso? 13 de fevereiro, é isso? Mais recentemente? Na verdade, ele foi 13 de maio. Foi assim, vamos repassar, André, o currículo dele. Julho do ano passado, foi solto, ficou foragido de julho até fevereiro desse ano, quando foi preso. Alguns dias antes da prisão, ele cometeu esse crime que a gente está mostrando nas imagens. Depois foi preso por outro motivo, por tráfico de drogas. Anota aí, André, mais um crime no currículo dele, mas permaneceu pouco tempo preso e foi solto novamente para a prisão domiciliar, dessa vez, sem precisar colocar tornozeleira eletrônica, e aí quando cometeu esse crime. E aí, alguma dúvida que nosso sistema prisional, né, que as nossas leis precisam ser mudadas, né, porque é a lei que permite isso. A lei que permite isso, de 2016 até 2020, foram 3 crimes, e mesmo assim ele foi solto. Pelo menos 2 vezes foi liberado, ele não fugiu, ele foi liberado, como foi agora recentemente, no mês agora em 2020, né? Foi em maio. Por falar em criminalidade, é isso? Tráfico de drogas? Vamos até com imagens de Alvorada. Glauco, o que o Glauco tem de informações pra gente? Pois é, infelizmente, quando se fala em Alvorada, muitas vezes se fala nisso. Tráfico de drogas, neste caso aí, policiais receberam denúncias anônimas e 2 indivíduos foram localizados no bairro Aparecida, André. Com eles estavam maconha, cocaína, crack, dinheiro no valor equivalente a R$6 mil. Eles ainda localizaram o que seria uma espécie de escritório do crime com máquinas de cartão, anotações que comprovariam a atividade ilícita. Balança de precisão. Tudo isso, bens foram recolhidos com carro, que é cartão de crédito ali também, máquina de cartão de crédito? Sim, cartão de crédito, notas promissórias, ou seja, ali era a contabilidade, era o estoque, era tudo misturado, tá? 2 pessoas foram presas, esses 2 homens que estavam no local, por tráfico, posse de armas e receptação. Não para nunca em Alvorada, menos mal que a polícia também não para. Mais uma ação da polícia, é verdade, que coisa impressionante isso. E só esse ano a gente teve uma quantidade muito grande de apreensão de drogas aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que é o ano que mais teve apreensão de drogas, né? Não sei se tem a ver com pandemia ou com a mudança de tática da polícia, né, Glauco? Mas é bastante... a polícia afirma que está fazendo uma ofensiva bem maior no que diz respeito à repressão, né, André? Bom, e agora o Glauco tem mais informações sobre o crime premeditado naquele município. Nós mostramos aqui no Vale do Taquari de Segredo. Mostramos há pouco, né, da filha, se é que dá para chamar de filha. Olha, esses crimes cometidos entre família é uma coisa que choca. Temos aí o caso Rafael mais recentemente, o caso depois de uma criança em Erechim, um bebê que foi morto pelo padrasto, também recentemente. E agora essa filha que, por causa de R$500 mil, armou uma emboscada para matar o pai. Pois é, recapitulando apenas alguns pontos principais, né? Esse agricultor que foi morto, conforme a polícia, o planejamento deste assassinato foi da filha. A filha chama-se Kalinka Souza. Este crime aconteceu na localidade de Rincão, Nossa Senhora Aparecida, que fica no interior de Segredo. O objetivo da filha seria pegar o dinheiro do seguro de vida, o equivalente a cerca de R$500 mil. Bom, a filha, esta Kalinka Souza, publicou nas redes sociais dela, depois do crime, uma mensagem de homenagem ao pai, lamentando o luto e a perda do próprio pai. Só que ela, conforme a polícia, teria organizado tudo, planejado, contratado um homem para fazer este crime, cometer este assassinato contra o próprio pai. Não é de se surpreender depois que a gente viu a senhora Alexandra fazendo publicações nas redes sociais depois de ter matado o filho, né? Na cidade de Planalto. A gente ainda está acompanhando esse caso. A gente não se surpreende da filha que postou mensagens, né? Teve a capacidade de... né? E aí tem a mensagem. Conforme a mãe dela, a relação não era boa, realmente. A filha sempre brigava com o pai. Mas que barra. E aí surpreende, né?
esta publicação nas redes sociais. Que deve servir como agravante, assim como a própria Alexandra, a mãe do menino Rafael, que enganou muita gente, né? Enganou a todos, enganou a polícia, enganou as pessoas, enganou os vizinhos, enganou a imprensa, né? Despistando. Esse caso também deve ser levado em consideração como um agravante para a pessoa ter a capacidade de ir para uma rede social, ainda chamar de paizinho. Mas o que é isso? É verdade. Olha a mensagem, vamos mostrar a mensagem de novo. Vamos mostrar a mensagem de novo. Descanse em paz. Amor, meu amor, descanse em paz, meu amor. Que Deus te receba de braços abertos, Pai, porque eu não fui capaz de te receber aqui de braços abertos. O resto da frase ela não completa. Porque, olha só que ela botou um fundo preto ainda, né? Foi lá, botou um fundo preto. E hoje o céu, né, está de luto. Descanse em paz, meu paizinho. Esta é a mensagem de uma filha. No lugar do afeto, mostra a frieza de ter publicado isso, contrariando os próprios sentimentos que ela quer exprimir aí, né? E o caso do Rafael, que a gente vai falar em seguida, e que eu falei há pouco da Alexandra, a mesma coisa, né? Teve a capacidade de ir para a rede social mais de uma vez, conceder entrevista, né? Essas coisas todas. Inclusive, eu vou falar com o Lucas sobre isso. Obrigado, Glauco. Deixa eu chamar aqui o Lucas Abate, que está acompanhando com a gente sobre isso, o caso do Rafael, porque o chefe de polícia aqui do estado, a chefe de polícia, a doutora Nadine Flor, está, atenção, a caminho de Planalto, no norte do estado, para acompanhar a investigação do assassinato do menino de 11 anos. Ora, vamos pensar aqui juntos. Meu amigo Lucas Abate e Glauco Paza também, se puder. Nós tivemos aí a confissão da Alexandra, a mãe do Rafael. Há uma série de questões ainda que nós conversamos ontem com o delegado que é chefe de investigação do interior, o delegado Nunes, Joebert Nunes, a respeito de alguns pontos ainda em aberto. O resultado, né, da perícia está para sair. Então, a partir do momento que a chefe de polícia vai para a cidade de Planalto, tem mais coisa aí chegando. Não é verdade? E não só a chefe de polícia, André, a chefe de polícia delegada Nadine Flor, mas uma verdadeira comitiva está saindo de Porto Alegre, se dirigindo para a cidade de Planalto, onde vão se reunir hoje às 2h da tarde para ver o que já foi feito do inquérito até então e também traçar os próximos objetivos da investigação. O fator mais determinante no momento é aguardar o resultado dessas perícias que ainda estão pendentes, como, por exemplo, a causa da morte. Uma preliminar indica que o menino foi estrangulado, mas a versão da mãe é de que ela matou sem querer, um homicídio culposo, devido a uma alta dosagem de remédio. Então essa perícia é determinante e certamente isso vai ser tratado nessa reunião que vai ter hoje à tarde em Planalto com a chefe de polícia e também outros delegados que estão atuando nesse caso, os peritos do Instituto Geral de Perícias e até mesmo membros do Ministério Público que também vão participar desse encontro. E o que acontece aí, Glauco e Lucas, conversando com fontes, com pessoas que estão acostumadas, né, com esse tipo de investigação, há uma série de pontos a serem esclarecidos. Primeiro, diferente do caso Bernardo, né? Alguns pontos são diferentes do caso Bernardo. Como, por exemplo, esse menino, né? Diferente de qualquer suspeita, essa mulher, ela tratava a criança, como a própria família diz, como uma leoa, né? Ela defendia a criança e cuidava com carinho. Primeiro, chama muito a atenção a atitude deste caso. Segundo, como as coisas foram acontecendo passo a passo. Ou seja, ela ministrou esse remédio, ela deu esses 2 comprimidos, segundo os médicos, não seriam capazes de matar uma criança. Aonde que ela pegou esse remédio? Foi na casa da mãe? Foi pouco tempo antes, mas a mãe disse que a última vez que viu a filha foi no dia 10 de maio. Então, se pegou antes, será que ela tinha projetado, estava armando a morte dessa criança? Qual é a motivação? Por que uma mãe mata o filho? E assim segue. Essa criança foi morta, de fato, de 14 para 15, ela foi colocada, de fato, na casa vizinha no dia 15 de madrugada, ou ela estava em algum outro lugar sendo conservada numa geladeira ou num freezer, não sei, são suposições, ou estava pendurada em algum lugar para forjar um suicídio.
São várias respostas e por isso a polícia está em peso lá para justamente esclarecer, Glauco. Ela teria essa capacidade de matar o filho e depois ela mesmo fazer o carregamento do corpo, o transporte para outro local e posteriormente para casa ou levou direto para casa? Essa é uma das suposições. Ela diz que teria posto o menino por cima da cerca. Para aí a imagem, Volta naquela imagem ali. Ela disse, que ela pulou esta cerca aqui, a outra imagem. Aqui essa é a casa. Aqui, aqui assim, tem uma cerca. Aqui tem uma cerca. E ela disse que puxou a criança num momento. Pense bem, se tu não sabe se teu filho está vivo ou morto, se tu achar que está morto, pelo amor de Deus, uma mãe pega a criança no colo e vai voando para o hospital para fazer ressuscitar o filho. É ou não é? Aí ela faz o quê? Pega uma corda de estender roupa, tá? Amarra no pescoço, puxa como se estivesse arando terra. Aí chega nessa cerca, ela diz que botou a criança por cima. Ora, se ela não tinha força para carregar, teve força para jogar por cima, a polícia quer saber isso em detalhes. Ou ela fez a volta e foi pela frente da casa, já que as luzes dos postes ali da casa estão apagados, queimados, e está muito escuro onde o menino foi colocado depois dentro dessa caixa aqui. Então a polícia precisa isso agora, é saber em detalhes. Ok, assumiu a morte, mas a história não acaba por aí, pelo contrário, ela começa agora. Começa a investigação. Um impacto muito forte, né, André? Como? Eu acho que é elogiável esse envolvimento da polícia, mas também mostra o quanto é difícil de resolver, de solucionar esse caso. Né? Ah, verdade, mas é isso que está o negócio. Outra coisa importante, o delegado ontem, Nunes, como eu disse, ele falou, nos deu uma informação muito importante, que o menino de 17 anos, o irmão do Rafael, ele foi ouvido na sexta-feira, não como suspeito, não como testemunha, né? Ele foi ouvido como testemunha. E aí, ontem já tinha, depois disso, informações de que o depoimento dele não estava casando com o depoimento da mãe. Então, a partir disto, porque no domingo, não, foi no sábado que a Alexandra prestou depoimento longo de 6, 7 horas aqui em Porto Alegre, junta com as informações como testemunha passadas pelo filho de 17 anos, o irmão do Rafael, que estava dentro de casa. A própria família diz, o menino mais velho, que eu não lembro o nome dele agora, esse menino de 17 anos, ele estava dentro da casa. Então, se ele pode ajudar em alguma informação do que ouviu, daqui a pouco ficou dormindo, não ouviu nada, não importa. Mas quem pode ajudar era ele que estava ali dentro. Agora, juntando o depoimento dos últimos dias, quem sabe, da rotina da família, junto com o que disse a Alexandra no sábado para a polícia, e agora hoje a polícia vai em peso para Planalto, inclusive a chefe, doutora Nadine Flor, então nós devemos ter novidades nesse caso, não é verdade? Tomara, né? Tomara que tenhamos, né, André? É o que todos esperam e a própria polícia espera. Lucas Abate, mais alguma complementação? Não, só para reforçar que a data da morte, André, é fundamental para a polícia descartar ou não o envolvimento de outras pessoas nesse crime. Então, essa perícia é muito aguardada pelos investigadores. Tá certo. Obrigado, Lucas Abate. Obrigado, Glauco Paza. Agora, 12h54, vamos até uma com informações aqui no SBT Rio Grande. Há um ano, motoristas que trafegam pela Rota do Sol, bem no trecho da descida, quando está se chegando quase na BR-101, aliás, é uma estrada espetacular entre os cânions, pois o motorista se dá conta com isso aí no chão. Pedaços, mas que pedaços de pedra. E o pessoal não consegue resolver isso por quê, hein, meu amigo Guilherme Fadanelli? Olha, André, a questão é complicada, viu? Porque ali é um trecho que teve esse desmoronamento, as pedras ficaram na pista e exige muita atenção do motorista que passa por ali, porque o trânsito acabou ficando em meia pista. E fica exatamente, André, no início de um dos viadutos dessa estrada. Ou seja, de um lado tem um paredão de pedras, do outro o penhasco, típico da Serra. O que diz o Dair? Eles tentaram já fazer o orçamento para essa obra, que está estimada em 3 milhões de reais, mas por causa do coronavírus, esse processo todo ficou um pouco prejudicado. No entanto, foi feito um aditivo de contrato com uma empresa, que já foi escolhida então para fazer essa obra, e a expectativa é iniciar os trabalhos agora, no mês de junho, para a retirada das pedras e também para a construção de uma cortina de contenção bem ali naquele trecho. A expectativa é que fique pronta essa obra em 4 meses. E vale lembrar, André, que a Rota do Sol, muita gente pode pensar, mas é uma estrada
que liga apenas os moradores da Serra ao litoral para lazer, mas não, ela é muito importante também para o escoamento da produção industrial aqui da Serra, porque acaba ligando a BR-101 e também aos portos de Santa Catarina. E olha, tem muita gente que vem visitar a Serra, a região das Hortênsias, os cânions, também por ali que vem de carro do Paraná, de Santa Catarina. Então é muito importante economicamente também, não só para a Serra, mas para todo o estado. E a gente vai seguir acompanhando essa história, né, André? Tá certo, e ela começa aí na região da Serra e termina ali na região de Três Cachoeiras, onde é justamente onde tem um ponto importante, né, de caminhoneiros, a gente sempre acompanha, ou seja, como disse o Guilherme, é uma rota muito importante de abastecimento e turismo no Rio Grande do Sul. Obrigado, Guilherme. E por falar nisso, a gente não consegue mais viajar para lugares tão distantes, afinal de contas não temos voos, tem toda a questão da pandemia, por isso que é importante valorizar o turismo local, né? E as viagens turísticas aos poucos voltam a fazer parte do dia a dia, mas os roteiros passaram a ser, portanto, como eu disse, mais perto de casa, mas a estrada também tem que estar boa. Os detalhes na tela. Viajar a passeio atualmente é um resgate à expressão pegar a estrada. Com voos cancelados e o temor do novo coronavírus, os destinos caseiros voltaram a fazer sucesso. A Bianca é viajante de carteirinha, inclusive dá dicas de roteiros na internet e mudou os planos. Até o final do ano a gente vai ficar assim mais por perto mesmo. A gente mora a 110 quilômetros mais ou menos de distância aqui de Gramado. A gente vai vir para a Serra Gaúcha, passear mais próximo da região metropolitana de Porto Alegre, mas nada assim muito distante. A Associação Brasileira das Agências de Viagem registra maior fluxo dentro dos estados. Devagar, né, a retomada, mas ela está acontecendo. Então nós estamos bem entusiasmados e acreditamos que vai retomar aos pouquinhos. Além dos relatos, tem outro elemento bem simples para identificar essa mudança de público nos destinos turísticos do estado. A placa do carro que leva o turista e a bagagem dele. Nós temos percebido que reduziu expressivamente a quantidade de carros locados na cidade, e o turista gaúcho tem se ressaltado no público visitante. Visitar a Serra não deixa de ser uma volta às origens, para o turismo local, que começou atendendo o público da região, e para os gaúchos, que voltam a lugares já conhecidos e que andavam fora do roteiro. Toda viagem tem que ser acompanhada dos protocolos de prevenção, do distanciamento, mas pegar o carro e dar uma volta tem lado bom. Uma boa ideia para quem vai viajar de carro é sempre curtir o trajeto, né? Observar, largar um pouquinho o telefone de mão e olhando a paisagem, escutando uma boa música. Eu já estou listando aqui, Glauco, uma série de lugares para indicar para as pessoas conhecerem. Olha, tem que conhecer lá em Jaguarão, na terra do nosso colega o Guilherme. A casa do primeiro governador do Rio Grande do Sul, o médico Dr. Carlos Barbosa, que é um palácio de Versalhes, é uma coisa espetacular, é lindíssimo, ali em Jaguarão. Aí tem os cânions. Tem muita coisa bonita para conhecer no interior, André. Tem. Né? Não precisa ser só litoral, serra. Agora, quem gosta de serra, não precisa ir só a Gramado. A Parados da Serra é sempre um espetáculo. Na região dos cânions, espetacular. É muito legal. Mudando de assunto, daqui a pouco, 1h30, o Glauco Paza vai estar com todas as informações numa live, né, falando sobre o auxílio emergencial, né, Glauco? Isso, muita gente procura ainda, muita gente já recebeu e muitas dúvidas. A gente vai tentar dirimi-las daqui a pouco. Então, a partir da 1h30, na SBT-RS Oficial, Facebook Oficial. Entra lá e acompanha direitinho todas as informações e pode mandar a dúvida também. E mande sua dúvida, mande pergunta. Exatamente, porque agora começa uma fase e o governo deve liberar cerca de 5 milhões ainda, 5 milhões de pessoas que ainda estavam lá naquela espera, agora vai ser liberado. Então tá, 1h30. Voltamos amanhã. Uma boa tarde a todos.